nada além do que eu já imaginava que poderia acontecer. Muito pelo contrário, eu acho que se você pegar o último corte aí que a nossa galera aqui subiu também, eu falando sobre não poder se acomodar, sobre o Fernando Diniz não ter um trabalho consistente, sobre o sistema defensivo do Vasco ser um problema, sobre até mesmo no 6-0 o Vasco da Gama fez um jogo em que ofensivamente foi muito positivo, mas defensivamente poderia ter tomado um empate no começo do segundo tempo. Defensivamente, o Hugo Moura quase foi expulso com 1 minuto de partida com a solada que ele deu. E hoje, o que quase poderia acontecer acabou acontecendo. O Lucas Piton, com 20 segundos de jogo, ele cometeu um pênalti totalmente infantil, um pênalti em que ele acaba pulando. É até difícil assim, porque ele pula com um braço aqui recolhido, mas assim é a regra, não dá para discutir com a regra. E ele, obviamente, acaba ampliando o espaço do corpo dele, e aquilo ali é um pênalti, cruzamento, 20 segundos de jogo, e logo no começo do jogo, assim como foi contra o Atlético Mineiro, o Vasco da Gama começou perdendo a partida, para ser mais cruel ainda, com o gol do Nenê, com o gol de um cara que eu gosto muito, que a gente pode dizer que foi um dos grandes jogadores do Vasco aí nos últimos 10 anos, e que fez o gol de pênalti, uma especialidade dele também, fazendo 1-0. Logo depois do gol, o Vasco em nenhum momento conseguiu se estabelecer dentro da partida. Muito pelo contrário, é um controle de jogo muito com até um pouco de volume, mas sem efetividade, sem uma movimentação intensa. E com 15 minutos de jogo, o Juventude chegou ao seu segundo gol, justamente numa falha do sistema defensivo, em que o Lucas Freitas não consegue cortar aquela bola. O meio-campo do Vasco estava esburacado também, hoje com o Thiago Mendes e também o Tietê, e não deu muito certo. Se eu não me engano, foi o Mandaca que conseguiu enfiar aquela bola ali para o jogador do Juventude. E para mim, o segundo gol do Juventude tem, eu não vou dizer falha, mas eu acho que era uma bola defensável. É um chute cruzado que passa embaixo do Léo Jardim e para mim era uma bola bem defensável naquele momento ali, em que o Léo Jardim aceita para mim aquele chute cruzado e o 2-0 acontece. Aí a gente obviamente vai olhar para a escalação, a gente vai olhar para o que aconteceu depois do 2-0, porque o 2-0, gente, é até espantoso você olhar e falar assim: "Cara, ele tomou 2-0 com 15 minutos de jogo". Mas de verdade, eu que acompanho o Vasco, eu que, faço todos os pós-jogos aqui, que consigo ver todos os jogos do clube e tudo mais, eu não consigo me espantar. Porque o problema do sistema defensivo do Vasco é algo que eu tô perdendo as minhas cordas vocais aqui de falar a todo momento. Eu falo aqui, eu falo no SBT, eu falo na Casa TV, eu escrevo no Instagram, eu escrevo no Twitter, eu falo com todo mundo em tudo quanto é lugar. O Vasco tem um sistema defensivo precário. O Vasco tem um dos piores sistemas defensivos do futebol brasileiro. E hoje perdeu para uma equipe que está brigando diretamente na zona do rebaixamento. E hoje o Vasco da Gama não tinha um zagueiro de ofício no banco, sem ser o Luiz Gustavo naquele momento ali, para entrar do lado esquerdo, porque o Lucas Freitas, além de ter feito um jogo muito ruim, ainda tomou cartão amarelo e isso também prejudicou. O Luiz Gustavo, muito provavelmente, está a caminho aí do Bahia, está a caminho do tricolor baiano, numa negociação de cerca de 5 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos dele. E aí o Vasco está contratando, está tentando contratar, engatilhar a contratação do Robert Renan. Ainda não tem nada assinado, mas é bem provável que essa negociação aconteça tanto do Luiz Gustavo ir para o Bahia, quanto do Robert Renan chegar ao Vasco da Gama para esse setor do lado esquerdo. Mesmo assim, o Vasco ainda precisa de pelo menos um zagueiro decente para jogar do lado direito. Primeiramente porque o Hugo Moura não é zagueiro. Eu já falei 500 vezes que o sistema defensivo com um volante, que não é bom nem de volante e não é bom nem de zagueiro, vai ter problemas. E o Vasco é uma equipe que toma gol todo jogo. A partir do momento que o Vasco toma gol todo jogo, ele tem que fazer vários gols lá na frente para poder pelo menos suprir isso. E aí eu vou aqui tocar num ponto que a gente até comentou também na última live sobre essa questão do Verratti. E aí me perguntaram assim, Pedrosa, é, e agora, para o próximo jogo, você voltaria com o Verratti? Você colocaria o Verratti como titular? E eu falei, não, eu acho que o campo fala. O campo deu a resposta. Se o campo deu a resposta de que um time ganhou de 6-0, 6-0 não é que tenha ganhado de 2, de 3, de 1. O campo ele te deu uma resposta. Então você precisa ser coerente com a resposta que o campo está te dando. Não que aquele jogo fosse definidor de alguma coisa. Até falei para vocês aqui, muito pelo contrário. A temporada do Vasco ainda é uma vergonha, a temporada do Vasco ainda é muito ruim. O Fernando Diniz não faz um trabalho consistente. O Vasco ainda precisa muito de reforços.
porque esse elenco é curto. Falei tudo isso aqui. É só pegar aí, tem corte, tem vídeo, só pegar aí. A questão é a seguinte: o Verratti voltou e quem tinha que ter continuado dentro da partida como titular era o David. Porque aí você teria formado o quarteto ofensivo que deu certo contra o Santos. Ryan, Coutinho, Nuno e David. E não adianta você falar assim, pô, mas Pedrosa, agora você está falando isso? Não, eu falei no último jogo. O futebol, para mim, repito, ele não é definido por um jogo, mas o momento ele tem que ser respeitado. A coerência do que você está fazendo, ela tem que ser respeitada. E a gente estava em busca de respostas. Porra, esse time está perdendo muito gol. Esse time até cria, mas não está fazendo gol. Além de ser horrível defensivamente, lá na frente, o time cria, mas não está fazendo gol. Aí no jogo que o seu time mete 6, com a formação que você escolheu, pela ausência do seu centroavante, você não repete a escalação? Por que não repetir a escalação? Eu acho que faltou coerência. E não porque o Verratti foi o culpado da derrota. Longe disso. O culpado da derrota hoje tem a ver com o sistema defensivo. Agora, a partir do momento que você toma 2-0 e que o Vasco, depois do 1-0, já estava tentando jogar, você percebe que é uma equipe mais fixa, é uma equipe mais engessada, é uma equipe que usa e abusa dos cruzamentos, e que é natural, porque você tem um grande cabeceador lá na frente, mas que você muda o seu estilo de jogo. O Verratti, ele é um centroavante fixo. O Verratti é um cara que não provoca desencaixe na defesa adversária. O David não. Não o David, o David não joga de centroavante. Mas os 4 homens da frente, eles trocam de posição, eles conseguem ter a interação, a associação necessária para você causar uma movimentação que consiga tirar esse desencaixe aí da equipe adversária para que você produza os gols. E foi assim que o Vasco conseguiu jogar contra o Santos. Foi assim que o Vasco conseguiu fazer uma bela partida contra o Santos. Então, a partir do momento que você toma um 2-0 no início, que é totalmente culpa do seu sistema defensivo, do erro infantil do Lucas Piton, da bola defensável do Léo Jardim, do Lucas Freitas não conseguindo cortar, do meio campo que deixou também o jogador do Juventude dar o passe para enfiar. O grande responsável pela derrota do Vasco hoje se chama sistema defensivo, de um time que terminou o jogo com um zagueiro e um lateral esquerdo reserva, que foi preterido pelo lateral direito, na mesma posição, mas hoje ele entra como zagueiro. Por quê? Porque o Vasco não tem zagueiro. Não tem zagueiro. O Vasco não tem jogador de posição. E mesmo tendo jogador de posição, a gente sabe que o Vasco tem um técnico que gosta de colocar volante na zaga, que principalmente quando está perdendo vai colocar mais um jogador ali em relação à construção. Assim é o estilo dele. Assim como ele consegue ganhar de 6 do Santos, jogando da forma que jogou, ele também tem defeitos. Ele também tem teimosias. Então é preciso você encontrar um equilíbrio. O Vasco hoje perdeu o Paulo Henrique logo no início, perdeu o lateral direito, Paulo Henrique, logo no início. Por quê? Porque o Paulo Henrique teve uma indisposição, então ele não pôde começar a partida, ele não pôde ser o lateral titular. E aí você entra com o Pumita, que com todo respeito, gente, eu sei que o Pumita, ele é folclórico, ele é bonitinho, ele é legal e tudo mais. O Pumita não é metade do lateral que o Paulo Henrique é. Posição defensiva horrorosa. O segundo gol do Juventude sai justamente no momento em que o Vasco está todo bagunçado lá atrás. Todo bagunçado lá atrás. E aí, você está perdendo, não é culpa do Verratti. Não é culpa do sistema ofensivo. É a culpa do sistema defensivo. Ao mesmo tempo, você tem uma oportunidade de tentar não continuar perdendo. Só que aí o time, com o Verratti, fica uma equipe engessada. Fica uma equipe muito menos móvel do que a gente viu contra o Santos. E mesmo assim o Fernando Diniz só foi trocar o Verratti lá no segundo tempo, lá nos 15 minutos do segundo tempo. Então, quando eu falo isso, cara, sinceramente, eu acho que é o seguinte. Vou falar aqui novamente. O Verratti, ele não é o responsável pela derrota hoje. O Verratti não tem culpa no que aconteceu na derrota hoje. O Verratti é um jogador que não pode ser intocável. O Verratti não pode ser insubstituível. E depois do 6-0, o Verratti tinha que ter ido para o banco de reservas. E tá aí, você viu as palavras do Lucas Pedrosa, analisando um pouquinho sobre esse jogo. Vasco da Gama 0, Juventude 2 no Alfredo Jaconi, uma derrota pro Vasco da Gama péssima, porque o Vasco vem de uma goleada e todo mundo espera que o Vasco vai fluir, e aí acontece essa derrota no Alfredo Jaconi,
uma equipe do Juventude que é muito limitada e o Vasco pouco tentou finalizar, por exemplo, para que o goleiro Jandrei fizesse alguma defesa ou algo do tipo, e o Vasco perde pontos preciosos no Campeonato Brasileiro e agora tem que virar a chave que o próximo jogo é Vasco e Corinthians no estádio de São Januário, e se não vencer, a parada fica bastante complicada. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!